Olá, queridos colegas, sejam bem-vindos à nossa jornada pedagógica já para 2021, dessa vez online para você, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Neomara, sou a psicopedagoga da escola e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dessa demanda aí, né, do setor de psicopedagogia, né, que a gente chama de SOI, mas temos algumas novidades para o ano que vem. E claro que o meu trabalho é de fazer a ponte entre os professores, os alunos e as famílias, né? Principalmente esses alunos que requerem alguma necessidade especial, alguma demanda mais específica. Então, esse trabalho não pode acontecer sem a parceria, não acontece jamais sem a parceria de ambos os lados. Deixa eu só compartilhar aqui os slides para a gente dar seguimento, né? Então, hoje eu vou trazer 2 vídeos para vocês, tá? O primeiro, né, que a gente está começando agora, essa aula 1, eu vou falar um pouco sobre, né, ampliar esses horizontes sobre a educação inclusiva. Vamos entender o que é essa educação inclusiva, qual o contexto histórico ela surge, né, as conquistas e o que exatamente a gente tem que fazer a partir daí. No vídeo 2, eu vou explicar para vocês, né, um pouco dessas diferenças, do que é uma dificuldade, do que é um transtorno, do que é uma deficiência ou uma síndrome, tá? A gente tem essas 3 gamas diferentes aí para a gente trabalhar, né? Então, a ideia dessas 2 videoaulas comigo nessa jornada é para a gente desenrolar um pouco, né, qual é o meu trabalho, como que a gente vai desenvolver esse trabalho em 2021 e também capacitar vocês para entender essas diferenças e nuances para que assim a gente consiga desenvolver um melhor trabalho com esses alunos ao longo do ano. Né? 2020 não foi um ano fácil para nenhum de nós, né? A gente teve que se adaptar a várias coisas, inclusive ao EAD, né? E agora aqui estamos nós fazendo capacitação, formação continuada EAD. E nossos alunos também tiveram muitas dificuldades. Agora, em 2021, a gente prevê o ensino híbrido e, quem sabe, né? Esperamos nós que voltamos presencialmente e, com isso, nós vamos ter uma outra demanda psicopedagógica surgindo, né? Desses alunos que estão em casa há 8 meses, 9 meses, né? Quem sabe mais aí agora com as férias, 1 ano ou mais, informados em casa e voltar para a escola não vai ser uma demanda muito fácil. Pensando nessas diferenças de contexto, né, que a gente resolveu mudar um pouco, né, dar uma outra conjectura para esse setor, né, que originalmente, quando eu entrei no FIP, era Serviço de Orientação Educacional, o velho só, né, eu atuava sozinha como orientadora educacional, inicialmente do ensino médio apenas, mas com a pandemia e as aulas remotas, eu também acabei dando suporte às outras turmas. Né? Então, em 2021, a nossa sugestão foi acolhida pela coordenação do ensino escola, de que a gente passe a se chamar Núcleo de Apoio Psicopedagógico, NAP, em que eu vou atuar como psicopedagoga da instituição, mas que a gente tem aí outras pessoas para dar esse suporte como orientadora educacional, como assistente psicopedagógico. Tá? Essa orientadora não sempre precisa ser psicopedagoga, né? Então, justamente por entender que nós temos demandas diferentes. Né? Durante esse processo de pandemia, alguns de vocês acompanharam que eu estava sempre dando feedback quando era necessário, ou conversando com os professores desses alunos que estavam tendo dificuldades na adaptação do EAD, ou que estavam tendo um problema familiar em casa que estava interferindo nas aulas, família em que a mãe descobriu que estava com câncer, pais divorciando, enfim, teve de tudo, né, durante esse período. Então, a minha demanda passou a ser muito mais nessas questões de conflitos e adaptações por conta da pandemia do que com os alunos realmente de educação inclusiva. Não que isso deixou de acontecer. Aconteceu, né? E continuará acontecendo. Mas a gente entende que o mundo muda e que as demandas mudam. Então, a gente já prevê que com as aulas
voltando a ser presenciais, ou mesmo com o ensino híbrido, né? Como a gente viu lá na última reunião com o Emerson, de que o grupo A tem aula na primeira semana, o grupo B na segunda semana. Isso vai gerar uma série de desconfortos com os alunos, com os pais, né? Ansiedade, medo, muitas coisas vão surgir. E pensando nisso, que a gente resolveu mudar essa nomenclatura para abranger mais questões, porque a gente entende que não dá mais só para ficar no tratamento dos alunos com algum diagnóstico, com alguma dificuldade de aprendizagem, tá? Então, para quem não me conhece, né, para quem é novo na escola, que está chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Neomara, eu sou psicóloga, né, sou graduada em psicologia, trabalho como psicóloga clínica e psicopedagoga, né? Além disso, eu também sou professora de inglês, ensino inglês já há muitos anos, né? Mas tenho me afastado aos pouquinhos da sala de aula, né? E indo mais para a minha área mesmo de formação, que é a psicologia e a psicopedagogia. Então, nesse primeiro vídeo, vamos lá falar um pouco dessa bendita educação inclusiva, né? A educação inclusiva, pessoal, ela entende, né, que a gente deve valorizar as diferenças, né? Contemplar todas as diversidades, sejam elas éticas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, de gênero, enfim. Todas as dificuldades e diferenças humanas, elas precisam ser valorizadas. E aí, muitas vezes, a gente escuta alguém falar assim, mas a gente tem um sistema igualitário, né? Eu trato todos os meus alunos iguais, mas não é uma questão de igualdade, e sim de equidade, né? A gente pode ver aí pela essa imagem, tem três homens, né? Três pequenos homens aí, com estaturas diferentes. Se eu der um banco, uma caixa da mesma altura, eles nem todos vão passar a ver o que está do outro lado da ponte, né? Do outro lado do muro. Então, eu preciso dar a dose certa para a dificuldade ou deficiência de cada aluno. E isso eu não me refiro apenas a alunos com diagnóstico, com algum transtorno, com algum déficit de aprendizagem ou alguma deficiência. Isso vale para qualquer um de nós, né? Sejam os nossos professores, sejam os nossos alunos. Então, eu tenho uma equipe de professores enorme. Eu sei que determinada professora tem mais desenvolta com os alunos, tem essa afetividade mais aguçada, então é mais tranquilo de se relacionar, mas eu tenho professores que são mais na deles, que são mais frios, que é isso, preto no branco acabou. Então eu preciso também dar suporte para que esses professores, para que nós conseguimos trabalhar com essa diversidade, né, de modo de ser dentro da sala de aula, o que muitas vezes é difícil quando a gente tem uma turma cheia e não tem um suporte adequado. Então, isso implica, né, a educação inclusiva, ela implica na transformação da cultura e das práticas das nossas políticas, né, dentro da nossa escola. E a gente precisa garantir esse acesso, né, a gente precisa garantir o aprendizado dos alunos, né. Então, vocês ensinam, né? Vocês criam, cada um de vocês tem o seu método de ensino, mas dentro desse método de ensino, você precisa me garantir, né, que todos os seus alunos, com dificuldades ou não, estão assimilando o conteúdo. Mesmo que Joãozinho, que tem um déficit lá de atenção e hiperatividade, não esteja captando todas as informações sobre o conteúdo, mas o básico ele precisa adquirir, né? Então, independente do diagnóstico, da questão da dificuldade desse aluno. Tá? Então, o objetivo da educação inclusiva é justamente promover o acesso ao ensino regular de crianças e jovens com deficiências ou altas habilidades, de qualquer gênero, etnia, crença ou condição social. Então, é preciso promover acesso regular para todas essas pessoas. E isso é bem interessante, porque às vezes a gente fala só das dificuldades, dos transtornos, e a gente não fala muito sobre as altas habilidades. Eu sei que é mais raro de existir, mas existe, tá? Então, isso é bem complicado, porque às vezes aquele aluno que tem uma alta habilidade, né, com matemática, ou sei lá, com uma disciplina específica, ou com todas, né,
ele fica muito desestimulado de ir para a escola, de frequentar o ensino regular, porque é muito fácil. E isso aconteceu muito no ensino fundamental 2 esse ano. Alunos, não dizer que eles tinham autohabilidade, mas alunos que têm uma facilidade maior em assimilar, em fazer as provas e tudo mais, não estavam assistindo as aulas online. Por quê? Para quê? Estava tirando nota boa de qualquer forma, né? Fazia os trabalhos, fazia as atividades sem grandes dificuldades. Isso desestimula. Então, como que a gente faz para garantir que um aluno que tem um déficit, um aluno que tem uma alta habilidade e os alunos considerados típicos, né, se interessem pela mesma aula? Eu preciso garantir que na minha aula todas essas funções cognitivas estejam funcionando, estejam acionadas. Eu preciso garantir que aquele aluno que só aprende de modo visual, ele tenha, né, um suporte visual, através dos slides, dos desenhos no quadro, dos cartazes, o que você quiser. Eu preciso garantir que aquele aluno que é exclusivamente sonoro consiga me ouvir bem, compreender bem o que eu falo. Né? Isso envolve, inclusive, problemas de dicção que alguns professores têm e que a gente precisa corrigir. Né? Às vezes é um aparelho que a gente usa e atrapalha a dicção, e o aluno que é mais sonoro acaba sendo prejudicado. Então, são pequenas coisas que a gente, às vezes, nem se lembra, se passa, mas que faz total diferença na hora desse aluno aprender. Não faz diferença para você ensinar, mas faz diferença para mim, que estou querendo aprender o que você está me passando. Então, eu preciso garantir do nível fácil, médio ou difícil dentro da mesma aula, para que todos, né, se sintam interessados, motivados de estar neste lugar. Neomara, como é que eu sei que um aluno ele tem necessidades especiais? Como é que eu vou selecionar isso? Bom, primeiro, que geralmente quando um aluno tem alguma deficiência ou algum transtorno diagnosticado, os seus professores são notificados, né? Os pais devem apresentar um diagnóstico na escola, não para que esse diagnóstico seja um fator rotulante, mas sim que a gente tenha ciência, né, de qual o comprometimento daquele aluno para que a gente desenvolva um trabalho eficiente para que ele consiga aprender a partir das suas dificuldades, né? E segundo, que todas as crianças que têm necessidades educacionais especiais, elas se originam em função de uma deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Isso quer dizer que ela pode ser uma dificuldade temporária, mas pode ser algo permanente. Tem um aluno meu que tem uma dificuldade auditiva, ele é surdo de um ouvido, como a gente tem casos na escola, né? Bom, isso é algo permanente. Mesmo ele usando o aparelho, não é a mesma coisa. E se no dia ele esqueceu o aparelho, e se o aluno não usou o aparelho porque tem vergonha do bullying que o colega vai fazer, que também tem casos na nossa escola disso, então tudo isso interfere. Né? Então eu preciso ter noção disso. Fulaninho usa aparelho, mas hoje eu não reparei que ele estava com aparelho. Será que ele ouviu tudo que eu disse? Então, mas às vezes eu só estou com um problema muito grande na minha casa, né? E isso está atrapalhando a minha concentração, eu não estou interessado em assistir aula, eu tenho problemas maiores do que o matemática. Então, é uma dificuldade de aprendizagem temporária. E aí, no segundo vídeo, eu vou explicar melhor como que a gente deve proceder aí nessas duas questões. Mas é importante que a gente consiga perceber que o Joãozinho tem dificuldade, mas Maria, ela tem uma deficiência, tá? Porque a deficiência é algo permanente. Já a dificuldade, o transtorno, não são. Eles podem ser sãos e umas. Tá? Segundo o IBGE, cerca de 24% dos brasileiros são pessoas com deficiências. E isso envolve todos os tipos de deficiências, intelectuais, físicas, motoras, né? E a gente tem percebido, vocês que estão em sala de aula, com certeza percebem isso, que a cada ano a gente tem mais alunos com algum tipo de deficiência na escola.
Isso é bom, isso é muito bom. Significa que toda a luta por direitos igualitários, né? Toda a luta por equidade na educação tem funcionado, né? Então, são muitas lutas que esse pessoal buscam aí através dos recursos legais, e mesmo assim, mesmo tendo vários documentos que garantem, né, que dizem garantir isso para eles, ainda é muito difícil, né, dessas pessoas estarem inseridas. Mas tanto o número de alunos, né, com deficiências tem aumentado, como o número de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Hoje a gente tem os PCDs, né, e isso tem aumentado cada vez mais. Então a gente precisa preparar esse pessoal para estar nesses locais, né? Eu tenho uma colega, por exemplo, que ela trabalha fazendo seleção, e ela fala que muitas vezes que tem muitas vagas para PCDs, mas não tem PCDs qualificados para aquelas vagas, porque geralmente eles evadem, né? Não suportam esse método de ensino que a gente vem aí tentando mudar já ao longo do tempo, né? Então, seja pelo bullying, pela dificuldade, pela não adaptação, pela falta de suporte, essas pessoas acabam evadindo, né, o ambiente escolar e ficam sem formação adequada para depois estarem se inserindo no mercado de trabalho. Então, eu fiz aqui um grande resumo para vocês, né, das conquistas legais, né, em torno da educação inclusiva, tá? Então, o preconceito, ele sempre existiu, infelizmente, eu acredito que sempre vai continuar existindo, porque nós seres humanos, né, parece que temos uma tendência né, a criar preconceitos, né? Mas por muito tempo, nós não víamos pessoas deficientes ou com algum tipo de transtorno global, por exemplo, nas escolas, na sociedade. As escolas não estavam preparadas para receber esses alunos, e isso vai muito além da estrutura física, tá, gente? Eles não estão preparados mesmo pedagogicamente para receber esses alunos. E até hoje não estamos, né, completamente prontos para isso. A gente vem se aperfeiçoando. E aí tem algo que eu acho muito legal, assim, que falhar não é um problema na educação inclusiva. O problema é a gente parar de tentar. Enquanto vocês chegarem para mim, né, Mário, eu fiz isso, mas não deu certo, eu jamais vou ficar chateada, né? Eu vou, inclusive, reforçar, tenta de novo outra coisa agora, não deu certo isso, faz daqui de outro jeito. O que a gente não pode fazer é desistir desses alunos, jamais. Então, a falha não é um problema. O problema é não conseguir, é desistir de fazer isso. Tá? Então, a tentativa e erro faz parte desse processo da educação inclusiva. Até porque eu posso ter 2 alunos da mesma idade, na mesma turma, diagnosticados com o mesmo transtorno, mas a coisa que eu faço para um não serve para o outro. Porque mesmo você estando dentro do espectro autista, por exemplo, 2 alunos dentro do espectro autista, eles podem ter sintomas e fases completamente diferentes um do outro. E aí a atividade que eu faço para um não vai servir para o outro. Então não existe receita de bolo, a gente vai aprendendo mesmo, junto com o aluno, por tentativa e erro, aquilo que adapta melhor aquele aluno. E aí a gente vai passando de um ano para o outro, e o que vai dando certo a gente vai passando para os próximos professores, e assim a gente vai criando a nossa bagagem, né, de metodologias para trabalhar com alunos nessas situações. Então, devido à falta, né, de preparo das escolas, de estrutura, começaram a surgir institutos especializados na educação, né, de adolescentes com deficiências. Aí a gente tem a APAE, o Instituto dos Cegos, a Pestalozzi, que é atendimento especializado para pessoas com transtornos globais. Então, surgem vários outros aí, né, institutos especializados de educação, né, em que essas crianças tinham, era possibilitado a essas crianças algum tipo de educação adaptado de acordo com as dificuldades dela. A PAI é uma das nossas mais conhecidas. Ela foi fundada aqui no Brasil em 1955, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então, geralmente, eles atendem pessoas com deficiências intelectuais.
Depois de um tempo, esses institutos especializados passaram a trabalhar no contraturno. Então, para você frequentar os institutos, você precisava estar numa escola de ensino regular no turno oposto. Era meio que um pré-requisito, né? Então, porque entende-se que todos, né, e aí a gente vai ver esses marcos legais aí, todos têm direito de estar convivendo, né, em um ambiente escolar regular, né, junto com as crianças ditas normais, né, que a gente chama de típicas. Então, aí eu trouxe essa linha do tempo que mostra aí a evolução, não, são vários documentos, né, alguns nacionais e outros mundiais, que foram possibilitando e garantindo esse direito a essas pessoas, nessas condições, né? Então, em 1948, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois a gente tem a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, a própria nossa Constituição Nacional, que diz que é direito de todo cidadão ter acesso à educação, saúde, moradia, né? Tudo mais de forma regular. Né? A gente tem a Comissão de Salamanca, que é de 1990, que vai tratar muito lindamente sobre essas questões. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que mais uma vez afirma, né, que toda criança tem o direito de estar na escola, de conviver com os seus pares. Né? A gente tem a LDB de 96, que também traz mais aparatos aí, mais voltado para a educação de fato, né? A gente tem também o Plano Nacional de Educação de 2014, que fala sobre a necessidade da gente universalizar, né, para todas as pessoas de 4 até 17 anos de idade com algum tipo de deficiência ou transtornos globais, altas habilidades ou superdotação, o acesso a essa educação básica, ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Com a garantia do sistema educacional inclusivo de sala de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Então, mesmo sendo uma escola privada, nós temos que proporcionar essa educação especializada, essa educação inclusiva, e daí surge a necessidade da gente ter um núcleo de apoio psicopedagógico na escola ou serviço de orientação educacional para dar conta dessas demandas, não só dessas, né? Mas principalmente dessas questões aí. A BNCC também, ela vem falando sobre a importância, a necessidade, né, do aprimoramento da educação dessas pessoas, né, para além da questão conteudista, né? A gente precisa pensar nessa formação ética, né, no desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico, né? Tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e solidária. É muito lindo de ler no papel, né? A gente fala sempre, né, de como é uma utopia, de como é muito distante da nossa realidade, e é mesmo, mas isso não quer dizer que é impossível, né? A gente não está aqui para dizer que é fácil, né, atender todas essas demandas, e a cada dia surgem mais novas demandas, né, de educação inclusiva, mas eu sempre falo que não tem problema a gente falhar, não é que não tem, não é que não tenha problema em fato, mas o grande problema não são as falhas, não são os erros, é a desistência, né? Então, se você chegarem para mim, né, Mara, eu fiz isso, não deu certo. Ok, então vamos fazer dessa forma agora, para ver se vai dar certo, né? O que vai deixar a gente muito triste, né? O que impossibilita, né? Isso é quando vocês desistem, quando você joga a toalha, esse menino não aprende, né? Não vai aprender. Isso jamais a gente pode fazer, né? Não só por sermos educadores, mas também por sermos humanos, né? Todos nós somos possíveis de aprender, somos capazes de aprender. Então, se a gente não acreditar no nosso aluno, quem é que vai acreditar? Às vezes, muitas vezes, nem eles mesmos acreditam neles. Então, a gente está aí também para proporcionar a essas crianças, a esses jovens, né, esse desenvolvimento aí de autonomia, de formação ética, né? E eu digo a vocês, é muito mais bonito quando a gente vê isso na prática do que no papel. No papel já é lindo, na prática é difícil, mas quando a gente vê isso realizado, a gente vê aquele aluno que
fazia só o papel de papagaio, de repetir, de decorar, e aí você vê ele discutindo com argumentos, tendo essa autonomia de fazer a atividade que antes ele não conseguia fazer sozinho. É muito bonito de ver o progresso, né, dessas crianças, desses jovens, né, nesse âmbito educacional. Então, aí eu trouxe os 5 princípios da educação inclusiva para a gente pensar um pouco, né? Acho que eu já falei de todos aqui, mas vale a gente reforçar para a gente refletir mais sobre cada um desses princípios. O primeiro e o maior deles é que toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Está lá na nossa Constituição, está lá em todos aqueles documentos que a gente viu anteriormente. Então, todos têm direito à educação. Então, todos merecem acessar de forma não igualitária, mas de forma de que tenha essa equidade. Então, é aquilo lá da imagem. Não adianta eu dar um caixote, né, só para uma pessoa. Né? Às vezes, fulano precisa de 2 caixotes, o outro precisa de um caixote, o outro não precisa de nenhum. Ele já consegue sozinho. Então, o nosso trabalho fica nessa dosagem aí. Quanto que ele precisa de auxílio? Eu tenho crianças, eu tenho jovens que estão dentro do espectro autista que não precisam de nenhum tipo de adaptação, que não precisam fazer nada adaptado. Né? Eu tenho crianças com déficit de atenção e hiperatividade que não precisam de nenhum tipo de adaptação, porque eles conseguem. Mas eu tenho outras que nem têm um transtorno diagnosticado ainda, mas que eu percebo que ele precisa de um auxílio maior, diminuir os textos da prova, diminuir a quantidade de questão. Então, e esse trabalho é muito do professor que está em sala de aula. Não sou eu, como psicopedagoga, que vejo meninos pelos corredores ou nas reuniões e tal, que vou dizer se ele está apto ou não para fazer aquela prova. É você que está na sala de aula que tem esse conhecimento. Não é o neurologista, o psicólogo. Eles têm uma noção do que dá, do que não dá. Mas a questão mesmo em sala é o professor que precisa ver. Então, é importante a gente ter esse olhar, né? Porque às vezes não é nenhuma criança que está dentro do quadro dos ANS da escola, mas que a gente percebe que tem algum comprometimento, alguma dificuldade. E isso é importante ser sinalizado para o núcleo de apoio psicopedagógico, para a coordenação, para que a gente acione essa família, porque às vezes precisa de um acompanhamento, às vezes está acontecendo alguma coisa em casa, às vezes não está bem de saúde por uma outra razão. Então, todas essas questões impactam, né? Tem alguns depoimentos muito fortes, assim, da galera que trabalha mais com escola pública, em situações mais vulneráveis, né? Da criança com fome, né? Uma criança com fome, ela não vai aprender, gente, né? Uma criança que não dormiu porque viu os pais brigando a noite inteira, ela não vai ter condições de estar no outro dia de manhã assistindo uma aula de filosofia para refletir sobre questões do mundo, né? Não tem condições biológicas para isso, né? O segundo princípio é que toda pessoa aprende. Não existe isso de que fulano não aprende. Fulano aprende. Agora, ele pode não aprender tudo, ele pode não assimilar conceitos mais específicos, né? Mas toda pessoa tem o seu processo de aprendizagem. É cada um por si, é singular. Então, eu preciso respeitar o tempo de cada um, né? Então, eu preciso entender que eu tenho alunos que são extremamente visuais, eu tenho alunos que são extremamente sonoros, eu tenho alunos que são mais cinéticos, que precisam pegar, que precisam escrever, que precisam desenhar, né? Eu tenho alunos que têm condições de estar desenhando no caderno, mas estar ligado em tudo que o professor está falando. Já eu tenho outros que pode estar olhando para você, mas a mente está lá na lua, e aí a gente percebe pelo olhar perdido, né? Então, é preciso reconhecer quais são os métodos de aprendizagem da minha turma. É óbvio que o professor não vai identificar aluno por aluno, mas a gente percebe que aquela turma é mais agitada, precisa de mais cautela. Aquela turma é mais quietinha, é mais fácil. Então, a gente já consegue tirar uma média, pelo menos, né, para entender e fazer com que nossa aula seja interessante para a grande maioria daquela turma, né? E proporcionar momentos diferentes, formas diferentes de aprender aquele mesmo conteúdo.
Às vezes a gente fica muito ligado à forma que eu ensino, porque eu já ensino assim há 10 anos, há 20 anos, então eu não. E todo mundo aprendeu e agora fulano não aprende, o problema é dele. Não, o problema não é dele. O seu aluno do ano passado é diferente do aluno desse ano. É diferente do seu aluno de 5, de 10, de 15 anos atrás. A gente tem uma demanda diferente de aluno. E assim como eles precisam se adaptar, nós também precisamos nos adaptar, dar conta dessa demanda desses jovens que são hiperconectados, que ficam muito pouco tempo parados, que a concentração é desse tamanho. Então, é uma nova geração de crianças, de adolescentes, de jovens, agora com a pandemia, que eles estão mais conectados ainda, e a gente tem usado mais as tecnologias aí a nosso favor das nossas aulas, que ajuda, mas que também atrapalha, porque se perde a noção de equilíbrio em relação a isso. Então, é importante que a gente consiga perceber todas essas questões e entender que a minha turma de hoje não é a turma do ano passado, né? E às vezes a gente tem 2 sexto ano, um da turma da manhã, diferente da turma da tarde. São públicos diferentes, são horários diferentes, o clima está diferente. Então, tudo isso interfere muito, tá? O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Isso é uma grande questão, né? E se a gente for pesquisar no Google aí sobre autismo, sobre acolhimento das famílias, né, com alunos autistas em sala, a gente vai ver que tem um número exorbitante de baixo assinado promovido pelos pais na tentativa de tirar um aluno especial da turma do seu filho, porque acredita-se que a professora vai ser mais devagar, que os alunos vão regredir porque está com um aluno especial na turma, a professora vai mais devagar para que aquele aluno consiga pegar o assunto e o meu filho vai ser atrasado por conta disso, vai se prejudicar. E, na verdade, é muito pelo contrário, todos são beneficiados. O aluno de educação, né, de necessidade especial, ele vai se beneficiar de estar interagindo com outras crianças, né, típicas, tendo convívio com crianças da mesma idade, de diferenças sociais, econômicas, étnicas, e nós, professores, nós, equipe pedagógica, aprendemos muito com cada caso desse, é sempre uma fonte de conhecimento inesgotável, cada criança dessa, né? Mas os alunos ditos normais, o que a gente chama de típicos, né? Eles também são super beneficiados, né? Porque com a inserção de um aluno de educação inclusiva na turma, eu consigo apresentar ao meu aluno o conceito de diversidade, de respeito, de empatia, enfim, né, de tantas outras coisas nessa formação ética social desse aluno, que pode ser mesmo que a gente diminua a parte conteudista da escola, mas o que seu filho vai levar para a vida é muito maior do que o assunto de matemática que ele deixou de ver naquela unidade, que ele pode ver depois, né? Então, o que ele aprende de relação social, né, de respeito, de valorização da vida é muito maior, né? Então, e a gente, como gestor da sala de aula, nós somos essa ponte que proporciona aí que esses alunos estejam interagindo uns com os outros, com respeito, e a gente não tenha os problemas de bullying na escola, como a gente vê aí acontecer muito normalmente, né? E a educação inclusiva, obviamente, diz respeito a todos nós, né? Todos nós, não só como educadores, como parte de uma escola, mas também como seres humanos sociais, né? Que queremos aí, lá o que a BNCC prega, né? Uma comunidade mais solidária, né? Então, é isso. Importante para a gente pensar, tá? Quem são os sujeitos envolvidos aí nessa educação inclusiva? Primeiro, o sujeito, né, que tem aí alguma necessidade especial. Nós, professores, gestão escolar, né, que estamos aí tentando entender como é que esse sujeito funciona, como é que ele aprende e proporcionar as melhores formas de aprendizado para ele. A família, a equipe de saúde, as políticas públicas, né, do nosso município, do nosso estado, do nosso país,
que proporciona programas e inserções aí nas políticas públicas para esses sujeitos serem mais amparados, né? Então, sem um laudo médico, sem um diagnóstico legal, fica muito difícil para nós, professores, trabalharmos em sala de aula, né? Fica muito difícil discutir com a família quando a gente tem um aluno, por exemplo, que está diagnosticado com TDAH, mas a gente que está na sala de aula e convive com ele o tempo todo não acredita que ele se enquadra nesse perfil de TDAH. Então, é um dilema muito grande lidar com todos esses envolvidos, mas se todos nós não estivermos unidos em prol de uma ação dessa, isso não vai acontecer, né? É preciso estarmos todos juntos nessa, para que essa educação inclusiva realmente seja, de fato, efetiva, né? Então, ao longo desse processo, nós temos diversos desafios. O primeiro é o preconceito social e o nosso preconceito, que apesar da gente dizer às vezes que não tem, que não acha, a gente tem sim uma carga aí de pré-conceito antes mesmo de conhecer esse sujeito. Então, quando a gente sabe, ó, vem um aluno autista, ó, vem um aluno com a deficiência auditiva, a gente já fica, aí agora, como é que vai ser, né? O que é que eu vou fazer? Então, a primeira vez que eu tive um aluno cego na minha sala de aula, eu fiquei, meu Deus, né? A minha aula é extremamente audiovisual. Como é que eu vou dar aula para esse menino que não enxerga, que não consegue reconhecer as cores, né? Então, a gente vem sempre cheio de preconceitos e é muito difícil desconstruir isso e chegar, ninguém aqui é uma tábua rasa, né? Chegar sem nenhuma ideia diante desse sujeito e topar aprender com ele. É um desafio muito grande, nós que estamos sempre nesse lugar de saber, né? Topar aprender com os nossos alunos. Mas é um aprendizado que vale muito a pena, né? E, além disso, trabalhar esse preconceito com as turmas, na escola, com a família, que muitas vezes não aceita esse diagnóstico, né? Então, são muitas questões aí. Um segundo desafio que eu encaro como um grande empecilho, às vezes, é o diagnóstico adequado. A gente tem muito diagnóstico errado, mal feito, incompleto, avaliação, enfim, a gente tem uma série de questões aí nesses diagnósticos, né, que interferem muito no nosso trabalho, né? A nossa formação e a metodologia de ensino que a gente usa, né? Infelizmente, na graduação, ninguém é preparado para lidar com esses casos, mesmo que a gente veja isso, a gente vê de forma superficial, não é suficiente para estarmos seguros em sala de aula com esses sujeitos, né? A forma que a gente aprendeu e que a gente ensina nem sempre é a melhor, e desconstruir isso também é um grande desafio interno para cada um de nós, né? Os nossos recursos avaliativos, que embora no FIP a gente valorize muito as avaliações processuais, os trabalhos, os projetos, né? Que é muito bacana e que os meninos interagem muito. A gente ainda tem a prova, né? A gente ainda cai naquela coisa da prova como um principal recurso avaliativo. E nem sempre essa prova é adequada para determinado sujeito, né? Então, às vezes tem texto de mais, às vezes tem texto de menos, às vezes é muito longa, né? Enfim, tem uma série de questões aí, né? Que na aula 2 eu vou falar mais sobre as nossas avaliações, porque eu acredito, sinceramente, que as nossas avaliações, elas devem ser adaptadas de uma forma melhor do que hoje. Porque hoje quem adapta sou eu, Delmara. Mas quando eu pego uma prova de biologia, de química, de física do ensino médio para adaptar, do nono ano, é muito difícil, porque eu não lembro mais aqueles conteúdos. Eu não sei se aquele aluno consegue ou não consegue fazer aquilo, porque eu já não sei mais fazer, né? Eu não uso isso na minha rotina, né? As disciplinas de linguagem, de humanas, para mim é mais tranquilo, mas matemática, biologia, já é mais difícil, né? Então, eu acredito muito que as nossas adaptações nas avaliações devem ser feitas em parceria da psicopedagoga com o professor da disciplina, porque é só o professor da disciplina que consegue avaliar se o aluno tem condições ou não de realizar aquela questão, tá? A gente tem aí também as questões de infraestrutura, né? A nossa escola mesmo é uma escola cheia de escadas, de sobe, de desce, que mesmo que alguém que não tenha uma determinada deficiência sofre com aquelas escadas, né? Mesmo uma deficiência temporária, né? Eu mesmo nesse momento estou com um problema no joelho e é muito difícil ficar subindo e descendo aquelas escadas todas, né? E temos também, mas aí essa questão da infraestrutura é algo que foge da nossa alçada, né? E
acredito que com o tempo e também essas coisas acabam se adaptando conforme a gente tem alguém que precise dessa adaptação na escola. Geralmente é assim que acontece. Não deveria ser assim, mas é o que geralmente acontece, né? E a gente tem aí a tecnologia, que muitas vezes é parceira, mas muitas vezes é um empecilho muito grande. Na verdade, a gente precisa encontrar o equilíbrio, né, do uso dessas tecnologias. Mas ai de nós se não fosse a tecnologia nos últimos meses, né? Então, acho que todas as pessoas que tinham esse preconceito de usar a tecnologia a favor da educação caíram por terra nesse momento, né? Porque se não fosse a tecnologia, nós não teríamos tido um ano letivo em 2020 e 2021 seria muito complicado. Então, eu vou falar mais sobre esses desafios e outras questões, né, na aula 2, tá? Eu vou estar diferenciando para vocês aí o que é uma dificuldade, o que é um transtorno, o que é uma deficiência, o que é uma síndrome. Vamos falar um pouco aí dos principais transtornos que eu já percebi que a gente tem na escola, como que a gente pode ajudar essas pessoas, falar um pouco sobre a nossa metodologia de ensino, de avaliação, tá bom? Então, eu quero terminar esse vídeo dizendo para vocês que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? O meu trabalho sem vocês não existiria, né? E acredito que eu também tenho uma parcela muito grande de contribuição aí no trabalho de vocês, né? E com certeza, se todos nós trabalharmos juntos em prol deste objetivo, tenho certeza que nós teremos um ano letivo de educação inclusiva com eficiência na nossa escola, né? Agradeço, então, a vocês por assistirem essa primeira aula. Aí tem meus contatos. Vocês me têm no WhatsApp, então é fácil. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem me procurar. E aguardo vocês no vídeo 2.